Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson e a gente vai abordar os temas na catequese para o pessoal do tempo adulto. É, nós estamos utilizando o manual preparado pela equipe diocesana de Ponta Grossa, que é o manual de catequese com adulto, né? Que ele tem por finalidade abordar a iniciação à vida cristã. No primeiro tema vai ser abordado, ele trata assim do pré-catecumenato, que é aquele primeiro anúncio, né? Então, o que o nosso manual nos traz, né? Esse tema, Deus tem um projeto de amor e o homem acaba rompendo uma aliança feita com Deus. Então, para a gente meditar assim, quais as ideias que um campo florido, bonito, cheio de vida pode trazer, né? Que é esse projeto de amor que Deus tem para com toda a humanidade e em contrapartida, também tem a questão quando o homem rompe a aliança com Deus, e daí esse lugar cheio de espinhos, sem vida, né, e que não nos oferece aquela sensação de alegria que o campo florido trazia antes. Então, meditando nisso, nós seguimos os 4 passos da leitura orante, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 18, versículo 12 ao 14. Não importa se você vai pegar a tua Bíblia, seja a edição pastoral, Ave Maria, qual que for, ou se você vai consultar a Bíblia Católica online, não tem problema, tá? Então diz a Sagrada Escritura, no trecho do capítulo 18 de Mateus, versículo 12. O que acham disto? Se um homem tem 100 ovelhas e delas se perde uma, acaso não deixa as 99 nos montes para ir em busca da que se perdeu? E, se consegue encontrá-la, eu lhes garanto, sentirá mais alegria por esta do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, não é vontade do Pai de vocês que está no céu, que se perca nenhum destes pequeninos. Essa é a palavra da salvação. Então, o nosso primeiro encontro de catequese ele vem abordar justamente isso. É que Deus tem muita alegria por todos nós quando nós nos voltamos para o encontro com o Pai, né? Esse texto ele fala bastante a respeito da nossa atitude em, primeiro, pelo pecado todos nós nos afastamos da amizade com Deus. Mas é por Jesus, por essa atitude de um bom pastor, que sai em busca da ovelha que se perdeu, é que nós somos resgatados. Então, para a gente meditar e assim que acabar o vídeo, vocês vão poder ler todo o conteúdo que tem no nosso manual de catequese. Tá? Tem um texto muito bem preparado pela equipe diocesana ali. E responder as 4 perguntas básicas do formulário que vocês vão receber depois, né? Cada um vai responder com as suas próprias palavras. Primeiro, o que esse texto diz? Segundo, qual a mensagem que o Senhor me passa através desse texto? Terceiro, qual que é a minha oração viva, uma vez que eu já li e meditei a respeito dessa passagem. E, por fim, o 4º passo, que é viver como que eu vivo essa mensagem, como que eu me torno um instrumento, um veículo de Deus para esse mesmo objetivo, o resgate de mais pessoas. Porque tem uma frase que eu ouvi um padre dizer uma vez, e que ela é um clássico, mas não deixa de ser verdade. Você conhece várias pessoas que não leem a Bíblia, que não vão à igreja, e muitas vezes você é o único canal de Jesus para essas pessoas. Então, é a nossa atitude no dia a dia. Então, eu espero as respostas de vocês, assim que
concluir o vídeo e vocês receberem o formulário, vocês respondam para mim. E eu aguardo os comentários de vocês. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Olá pessoal, meu nome é Jefferson. Eu vim aqui abordar com vocês hoje o encontro 2 do nosso manual de catequese para ser feito com o grupo adulto, preparado pela equipe diocesana da catequese de Ponta Grossa. Então, no nosso encontro de catequese hoje, a gente vem falar que Deus é fiel à sua aliança. Nós já vimos no encontro anterior que Deus tinha um projeto de amor e o homem acabou rompendo uma aliança de amor, um projeto de salvação que Deus tinha inicialmente. Porque Deus é fiel à sua aliança, Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, né? Então, primeiro a gente medita o que um par de alianças, como está aqui na figura, que ideia que isso transmite para nós. Existem várias respostas, cada um tem a sua resposta pessoal para essa pergunta. Mas, em princípio, é uma união sagrada, uma união feita com Deus. É isso que as alianças representam, né? Tanto que quando a gente se casa na igreja, existe a troca de alianças e a bênção do ministro ordenado sobre essa aliança. E uma aliança que a gente faz com Deus, é importante lembrar que a aliança que Ele fez conosco, ela foi levada a todas as consequências, né? Até a última das consequências, que foi a entrega do seu único filho na cruz por todos nós, né? Então, hoje a gente vai meditar um pouco o Evangelho escrito por São João, no capítulo 3. Então, mais uma vez, não importa se a sua Bíblia é pastoral, Ave Maria, ou se você vai consultar a Bíblia Católica Online. Capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 18, diz assim: E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele acreditar tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que não morra quem nele acredita, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é julgado. Quem não acredita já está julgado, porque não acreditou no nome do único Filho de Deus. Essa é a palavra da salvação. O texto fala muito claramente que Deus, desde o princípio, ele tem um projeto de salvação para todos nós. Isso passou por vários, vamos dizer assim, vários momentos da história da humanidade. E Jesus é a aliança definitiva que Deus faz com a humanidade que Ele criou. É isso que nós professamos. Então, novamente, a gente pega aqueles 4 passos da leitura orante. Ler o que esse texto diz para nós. Meditar o que o Senhor diz para mim através desse texto. Depois que eu leio e medito, eu faço a minha oração viva em cima desse texto. Como que eu posso viver essa palavra? E o 4º passo, que é viver, que vem logo depois de uma oração viva dentro de mim, ela tem que ser uma atitude minha para como eu vou viver, como eu vou praticar e professar de maneira concreta isso que eu meditei na Escritura. Então, vocês vão receber o formulário para responder. Cada um tem uma resposta diferente. E em todo momento é o Espírito Santo falando através de você. Permita esse encontro do Espírito Santo contigo e permita que ele fale através de você, porque você é escolhido.
Você foi escolhido para ser um discípulo missionário de Jesus nesse mundo. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro de catequese. Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson e primeiramente, sejam muito bem-vindos a esse instrumento de divulgação da catequese com adultos, onde hoje a gente vai conversar um pouco sobre a igreja, que é a comunidade da Nova Aliança. Então, todos os nossos encontros, eles são baseados no Manual de Catequese com adultos, né, que é da Diocese de Ponta Grossa. É um manual desenvolvido com muito carinho pela nossa diocese para você, adulto, poder fazer essa experiência da iniciação à vida cristã. Hoje, esse é o terceiro encontro na unidade do pré-catecumenato. Então, se você seguir esse manual aqui, ele vai estar lá na página 41, tá, do nosso manual. E é muito recomendável que você tenha sempre em mãos a sua Bíblia Sagrada, né? Você pode consultar o modelo físico, né? Ou você pode consultar também a bibliasagradaonline.com. Então, no nosso encontro de hoje, essa parte de igreja, comunidade da Nova Aliança. Então, primeiro que a igreja ela começa com uma pessoa chamada Jesus Cristo. E quando nós falamos desta comunidade da Nova Aliança, é de uma nova aliança feita por essa pessoa chamada Jesus, e é quem nós seguimos, né? É importante a gente ver que ele é a cabeça desse corpo místico chamado igreja. É muito importante ter isso em mente, né? E aqui nós temos 12 pedras, né? O 12 é um número, um dos chamados números perfeitos que o Antigo Testamento traz, né? Então, 12 são as tribos de Israel, 12 são os apóstolos de Cristo, 12 são os apóstolos que ele confiou à sua igreja, né? O colegiado dos 12. Para a gente começar a meditar o nosso encontro, né? É o Evangelho escrito por São Marcos, no capítulo 3, o versículo do 13 até o 19. E ele diz o seguinte para nós: Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e esses 12 foram para junto dele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, a fim de enviá-los a pregar, e para que tivessem toda a autoridade de expulsar demônios. Assim constituiu os 12, a Simão com o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi aquele que o entregou. Essa é a palavra da salvação. Então, dentro da nossa metodologia de catequese com adultos, a gente trabalha os 4 passos da leitura orante. A gente lê o nosso texto, né? Meditar o que esse texto diz para todos nós. E aí entra 2 passos muito importantes. O primeiro, como que eu vivo isso que foi falado? Jesus chamou esses 12, ele sabia exatamente quem eles eram. Jesus sabe exatamente quem nós somos. E ele ainda assim nos chama para continuar esse projeto que ele chamou de eclésia, de igreja. Nós realmente não somos perfeitos e estamos muito longe de ser. Mas ainda assim, Deus confia a cada um de nós essa semente de esperança, de encontro de uma comunidade. Se você for olhar as comunidades, sempre vai ter pessoas diferentes umas das outras, que pensam de maneiras diferentes, que agem conforme seus pensamentos, mas todos nós temos que estar irmanados nessa sede de busca por Jesus. E o melhor lugar para a gente poder viver o encontro com Jesus é na comunidade. Não importa se nós somos imperfeitos. Deus aceita as nossas imperfeições. E onde nós somos imperfeitos, Ele é a perfeição toda. Então, como que eu vivo isso? Porque mesmo entre aqueles que Jesus escolheu, tinha um que ele sabia que ia entregar ele, que era Judas
Iscariotes. Cada um de nós tem um pouco de cada um desses apóstolos, um ímpeto igual de São Pedro, mas que procura viver a mensagem do Evangelho. Na nossa imperfeição, peçamos que Deus nos ajude a vivermos essa comunidade com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, mas principalmente que nós saibamos levar à frente esse projeto dele. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro de catequese. Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse instrumento de propagação da catequese com adultos, na iniciação à vida cristã. Meu nome é Jefferson e hoje a gente vai ver um pouco do quarto encontro, que é falando sobre Jesus, sua vida e missão. Quando a gente já viu os outros encontros da catequese, no terceiro encontro nós vimos que ele escolheu pessoas para fazer uma comunidade que era a comunidade da nova aliança nele, nessa pessoa chamada Jesus. E agora nós vamos entender um pouco sobre, vamos acompanhar um pouco sobre a vida e missão de Jesus. Quando a gente olha uma vela acesa, não importa a escuridão, o breu que for, por menor que seja, a vela ela consegue clarear o caminho para a gente. E assim a gente tem noção de onde está indo. Deus na nossa vida tem esse papel fundamental de trazer luz para a nossa existência. E assim a gente poder caminhar, trilhar o caminho que vai nos levar junto a Ele num feliz encontro no final desta existência. E para este encontro, a gente vai meditar um pouco o Evangelho escrito por São Marcos. Capítulo 8, versículo do 27 até o 29. Não importa se é a Bíblia física ou a Bíblia católica online que você vai consultar, não tem problema. O importante é que a gente medite essa mensagem. E diz assim: Jesus partiu com seus discípulos para os vilarejos de Cesareia de Filipe. No caminho, questionava os seus discípulos dizendo: quem dizem as pessoas que eu sou? E eles lhes responderam: João Batista, outros, Elias, ou ainda um dos outros profetas. E Jesus lhes perguntava: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Essa é a palavra da salvação. Quando a gente vê a importância de fazer a experiência com Jesus, porque nós vimos no encontro anterior, ele já chamou cada um, nos encontros anteriores a gente já meditou, ele chamou cada um a participar desse projeto com ele. A nossa vida, ela é uma relação. Com Jesus não é diferente. Como que anda a nossa relação com Jesus? Eu tenho participado só por obrigação das celebrações, ou eu vou por amor fazer as coisas na igreja? Sabe? Eu vou dedicar o meu tempo a Deus com que propósito? Eu vou fazer isso unicamente porque eu tenho medo de ir para o inferno ou coisa desse tipo? Ou eu vou por amor a uma pessoa que eu chamo de Jesus, que é o Deus que me salva? É importante dizer isso. E quando você vê assim, ele sabia muito bem o que as pessoas andavam falando dele, mas ele queria ver até onde os discípulos davam ouvidos a isso. Porque a principal relação de Jesus começou com a sua igreja, com aqueles 12. E então, quem o povo diz que eu sou? Estão dizendo que você é João Batista, ou um outro profeta. Ok. Mas e para vocês, quem eu sou? Quem eu sou para vocês? E Jesus pergunta: quem eu sou para você? Ele pergunta isso para mim, pergunta isso para você, pergunta para cada um de nós: quem sou eu para você? É importante a gente lembrar que Jesus não é somente aquele que nos dá tudo aquilo que precisamos.
Mas dentro daquilo que nós elegemos, que é prioridade, qual a prioridade que eu dou para Jesus nessa história toda? São Pedro foi muito feliz em dizer: Tu és o Messias, Tu és o Cristo. Em outro trecho da Escritura diz assim: Feliz és tu, Pedro, porque não foi um homem, a sabedoria dos homens que te revelou isso, mas o Espírito Santo, foi meu Pai que está no céu que te revelou isso. Então é preciso ter toda uma relação uma amizade muito forte com Jesus, para poder olhar no olho dele e dizer: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és aquele que haveria de vir. Como disse São João Batista. Ele apontou de longe e falou: Aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu falava. Aquele que viria após mim, porque já existia antes de mim. E nós, como vivemos isso? Que resposta nós damos ao mundo? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Qual o papel que ele ocupa na minha vida? E como que eu vou levar isso adiante? Como que eu vou levar isso para as outras pessoas? Porque muitas vezes o único evangelho que uma pessoa vai conhecer são as nossas atitudes. Então, para a gente meditar, Jesus pode perguntar para cada um de nós: E vós, quem dizeis que eu sou? Um beijo muito grande no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro de catequese. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse instrumento para a gente falar um pouco sobre catequese com adultos e iniciação à vida cristã. Hoje, neste encontro aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e o momento em que ele chama as pessoas a serem discípulos dele. Porque o discípulo ele é uma pessoa que vai se colocar a aprender alguma coisa de alguém que ele vai chamar de mestre ou vai ser o professor dessa pessoa, né? Então Jesus vai chamar esses discípulos, né? Então, nosso motivacional de hoje, quando a gente vê um barco e redes, aí é o ofício de alguém, de um pescador. E para aquela época era um ofício tido como bastante comum, mas ainda assim essencial, né? Porque era o trabalho dos pescadores que as pessoas iam ter o que comer. Então, é tão importante quanto os nossos agricultores hoje em dia, os nossos caminhoneiros, os nossos trabalhadores, os vários ramos que a sociedade tem. Mas esse aqui é um que falava, era parte da sociedade deles, naquela época. Por isso a gente é chamado a meditar o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 1, do versículo 16 até o 20. Está escrito assim: Enquanto Jesus caminhava na beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, irmão deste, estavam lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de gente. E deixando as redes, eles imediatamente o seguiram. Caminhando um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que também estavam no barco consertando as redes. Logo os chamou, e eles, abandonando o pai Zebedeu no barco com os empregados, foram atrás de Jesus. Essa é a palavra da salvação. Quando a gente medita o chamado de Jesus, muitas vezes é preciso deixar muita coisa para o seguimento de Jesus. É fato que hoje não vai se deixar o seu trabalho, não vai se deixar... Quem já tem a sua vida de casado não vai deixar a sua família. Mas é importante dizer que muitas vezes, para fazer um seguimento de Jesus, esse texto hoje diz para nós que nós precisamos deixar certas coisas.
certos comodismos da nossa vida precisam ser deixados para trás. Certos hábitos que nós tínhamos até o primeiro contato com ele precisam ser deixados para trás. E é isso que esse texto nos diz. Trazendo para a nossa realidade, existem muitas pessoas que fazem isso. Quando você vê, nossa igreja precisa formar ministros para poder anunciar a palavra de Deus. E aí entram os diáconos, que deixam suas famílias, deixam tudo e vão passar um tempo numa escola de formação aprendendo sobre aquele que é o nosso Salvador. Para quê? Para poder cuidar desse rebanho chamado igreja, ajudar os sacerdotes. Mesma coisa os sacerdotes. Eles deixam toda a sua vida e deixam até de constituir família no rito latino como um testemunho de que eles abandonam tudo para seguir Jesus. Então, às vezes é preciso deixar tudo para fazer um bom seguimento de Jesus. E nós precisamos saber o que nós estamos precisando deixar para trás, o que nós precisamos deixar para poder fazer um bom seguimento, uma boa caminhada com Jesus. É esse o nosso motivacional de hoje. Porque muitas vezes eu vou ter que dizer não para alguma coisa para poder fazer o seguimento com Jesus. É uma opção. Em outro trecho da Escritura ele diz: não tem como você pegar o arado e olhar para trás. O troço não vai prestar. Então, muitas pessoas, quando começam a lidar na igreja, fazer alguma atividade de pastoral, as catequistas são um bom exemplo disso. Elas deixam família, deixam casa, deixam tudo por amor a uma pessoa chamada Jesus Cristo, que está presente na sua palavra, na fração do pão, na Eucaristia, e também nos semelhantes. Que Deus abra os nossos corações e as nossas mentes, que possamos ser inundados por essa sabedoria que vem dele, por essa sabedoria do Espírito Santo, para que possamos ser canais que transmitam essa palavra às outras pessoas. Um beijo muito grande no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro de catequese. Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Nesse encontro nós vamos falar um pouco sobre os valores do reino que Jesus apresenta. O meu nome é Jefferson e a gente está falando sobre catequese com adultos, um caminho para a iniciação à vida de comunidade cristã. Então, nós já vimos em encontros anteriores que Jesus chama os discípulos, que Jesus tem um plano de Deus, tem um plano de amor para cada um de nós. E aqui nós vamos ver alguns valores do reino, porque a experiência com Jesus não pode ser feita em cima de questões puramente humanas. No nosso manual de catequese, se você está seguindo com a gente o manual de catequese feito pela Diocese de Ponta Grossa, vai estar lá na página 56. O motivacional de hoje, que já apareceu agora há pouco aqui, é essa arca com tesouro dentro, né? Todo mundo, quando é criança, já assistiu em algum dado momento aqueles desenhinhos onde as pessoas tinham um mapa do tesouro ou estavam indo atrás de algum tesouro com o intuito de encontrar esse tesouro. Ele tem um valor muito grande e as pessoas fazem de tudo por esse tesouro, né? E é justamente esse o ponto que nós vamos tocar a partir de agora. Para a gente meditar, nesse encontro, o Evangelho foi escrito por São Mateus, no capítulo 13, do versículo 44 até o versículo 46. E diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o descobre e o esconde de novo. Cheio de alegria, ele vai, vende tudo o que possui e compra esse campo. O reino dos céus é também como um comerciante que viaja em busca de pérolas de boa qualidade.
Quando descobre uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que possui e a compra. Essa é a palavra da salvação. Gente, é muito importante falar algumas coisas. Primeiro, para seguir Jesus, a gente comentou em encontro anterior que é preciso deixar muita coisa, né? A gente viu no trecho anterior que os primeiros a seguirem Jesus eram pescadores, deixaram sua família, deixaram barco, deixaram ofício, tudo para seguir a ele, deixaram sua vida para viver junto dele. E esse evangelho traz para a gente um valor muito grande, porque, veja, se a gente for olhar, aquele trabalhador do campo, ele não era o dono do campo, ele era um trabalhador que estava a serviço do dono daquele campo. E ele encontra esse baú com um tesouro escondido. Ele fica alegre, ele esconde de novo, ele vai e vende tudo aquilo que ele tem, porque vale a pena vender tudo aquilo que ele tem para comprar aquele campo. O dono do campo realmente não deveria saber desse baú, né? Às vezes o dono do campo não sabe o valor que existe dentro do campo dele, mas vende esse campo para esse trabalhador. Esse trabalhador acaba se tornando então dono legítimo daquele campo e daquele tesouro que existia dentro do campo, porque ele não podia, uma vez que ele estava prestando serviço para o dono do campo, simplesmente usufruir daquele tesouro, porque se estava no campo onde ele estava prestando serviço, não era dele. Da mesma maneira, para a gente poder encontrar esse tesouro que é o reino de Deus, o reino dos céus, a gente precisa se desfazer de tudo aquilo que nos prende a valores do mundo. Nós precisamos deixar muitas vezes alguns hábitos, alguns comodismos, algumas coisas que nós estamos tão habituados para podermos viver esses valores. Porque, assim, é muito fácil falar isso, mas é verdade, sabe? Depois que se começa a fazer uma experiência com Jesus e a correr atrás do reino de Deus, não se tem mais um segundo de sossego, tá? Não se tem mais um dia de sossego. Mas vale a pena porque a gente não quer de volta todos os anos de tranquilidade que existia sem Jesus, porque a tranquilidade desse mundo ela é ilusória. É importante a gente ver que com Jesus vale a pena. E todo esforço que a gente faz para ir atrás do reino dos céus, se a gente meditar nessa palavra do Evangelho, ele é compensado com a aquisição desse tesouro, com conseguir esse tesouro, tomar posse desse tesouro. Então todo aquele que pega e se desfaz de tudo deste mundo em nome de um tesouro do reino dos céus, esse vai conseguir. O mais importante, aquele trabalhador em momento nenhum diz ali que aquele campo estava à venda, mas ele vai e acredita. O reino de Deus é para você, é para mim, é para todos nós. Temos que acreditar no reino de Deus. Temos que acreditar que o reino do céu está ao nosso alcance. Temos que acreditar, principalmente, que vale a pena nos desfazermos de tudo o que nos prende aos valores do mundo para abraçarmos esses valores do céu. Dito isso, como vamos viver isso? Como vamos viver essa palavra que acabamos de proclamar? Como vamos levar aos outros essa mensagem? Com nossas atitudes, com nossa acolhida às pessoas, com o nosso serviço ao necessitado, principalmente no testemunho de quem não desfalece diante das dificuldades da vida. Então, um beijo muito grande no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro de catequese.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson e nós estamos fazendo nossa caminhada de encontro de catequese com adultos. Nesse encontro nós vamos meditar um pouco sobre Jesus e como ele redime o homem. O nosso manual de catequese da Diocese de Ponta Grossa está na página 61, onde você vai encontrar todo o texto de apoio para a gente poder fazer a nossa meditação. No nosso motivacional de hoje, temos aí um pequeno kit de primeiros socorros. Um kit de primeiros socorros você vai usar o quê? Quando a pessoa se machuca, quando está doente, né? Então, para aqueles primeiros cuidados que devem ser feitos antes de ter um atendimento especializado, né? E hoje nós vamos ver como que isso tem relevância dentro do nosso contexto de encontro, né? Para isso nós vamos meditar na nossa Bíblia Sagrada o Evangelho escrito por São Lucas no capítulo 5, no versículo 27 até o 32. E está dizendo assim: Depois disso, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado junto à mesa de cobrar impostos. Ele lhe disse: Siga-me. E deixando tudo, ele se levantou e seguia Jesus. Então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa. Estava com eles à mesa grande número de cobradores de impostos e outras pessoas. Os fariseus e seus doutores da lei queixavam-se com os discípulos, dizendo: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores à conversão. E apesar da latição da minha cachorrada, essa é a palavra da salvação. Então, o importante é a gente pegar e ter em mente o seguinte: Jesus, ele tem todo um jeito de lidar com as pessoas. Por quê? Principalmente nossa sociedade, ela não tem só um tipo de personalidade que atua, né? Temos muitas pessoas que estão doentes moralmente, pessoas que estão doentes espiritualmente, pessoas que estão doentes porque não conseguem se relacionar umas com as outras dentro do local de trabalho, dentro da escola, dentro da comunidade e dentro da família. Então é importante que a gente veja que Jesus, ele, a exemplo do que foi falado anteriormente, né? Não é a pessoa que está saudável que precisa de médico com urgência, né? Mas a que está doente, que tem algum sintoma, que está machucada, precisa de ter um médico. E Jesus é esse médico dos médicos. Jesus é a palavra de Deus que veio até nós. Não existe assim, não importa qual é o nosso pecado, ele está disposto a nos acolher, nos receber como seus filhos e principalmente curar as nossas feridas, aquelas que são mais dolorosas para a gente falar a respeito. Muitas vezes a falta de amor ao próximo, que é um dos mandamentos, é uma das feridas que nos coloca mais necessitados de Jesus. Dentro dessa meditação da palavra de Deus, é preciso colocar qual que é a minha atitude, qual que é o meu testemunho de vida dentro de tudo aquilo que eu ouvi e meditei. Como que eu vou viver isso com as outras pessoas? Como que eu vou levar isso à frente para as outras pessoas? Às vezes as pessoas precisam de nós como precisam desses remédios. As pessoas às vezes precisam de nós. Às vezes você não fala nada, mas só de você escutar uma pessoa, ela te diz: poxa,
Obrigado por me ouvir. Agora eu me sinto melhor. Nós podemos ser esse canal de Jesus para as outras pessoas. Não é dizendo para os outros, converta-se, sabe? Mas testemunhando Jesus para os outros, ouvindo eles. Mostrar o que a conversão faz. Se nós somos capazes de, nessa conversão, testemunhar Jesus para o mundo. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro de catequese. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a todos vocês a esse instrumento da propagação da catequese com adultos. E hoje, para quem está seguindo nosso manual da Diocese de Ponta Grossa, o nosso encontro está lá na página 65, onde a gente vai meditar um pouco sobre a comunidade cristã que vive e transmite os valores do reino. Que reino é esse? É o reino de Deus, é o reino dos céus. E vamos achar o nosso motivacional de hoje. Um cesto cheio de pães. E aí é variado, né? Sortido, se a gente for ver. Isso aí é um símbolo de que não está faltando pão. Né? O pão de cada dia, o pão da alegria, o pão da boa vivência. E é importante a gente ver que o pão ele tem um prazo de validade. Ele tem até onde a gente pode consumir ele e a partir de onde a gente não deve consumir. Então, para que esse cesto não vai ficar cheio o tempo todo, né? Alguém vai vir, vai pegar um pão, vai comer, vai se alimentar, outra pessoa vem, uma hora esse cesto esvazia e outra hora ele vai precisar ser preenchido novamente. Meditando nisso, a gente vai falar um pouco sobre aquela que eu chamo de a passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, que eu chamo a certidão de nascimento da igreja, no capítulo 2, do versículo 42, e depois dos versículos 44 até o 47, onde diz assim: Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Aí o 44 diz assim: Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos conforme a necessidade de cada um. E todos os dias perseveravam unânimes no templo, e partiam o pão nas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Esta é a palavra do Senhor. Então, gente, a gente medita um pouco sobre esse trecho da palavra de Deus. Fala de uma comunidade que estava aprendendo a levar para frente aquele projeto que Jesus começou, um projeto que a gente chama de igreja. Tá? Por que é importante dizer isso? Porque realmente a Bíblia não veio pronta via correio. Em momento nenhum foi assim. Ela foi uma experiência, foi feita de Deus com o seu povo e um povo que pôde viver uma experiência com o seu Deus. Em outro instante, a gente vê que Deus manda Jesus e Jesus depois diz para todos nós que nós não vamos ficar desamparados, que o Espírito Santo vem até nós. E eis que aqui começa uma comunidade. A comunidade, a gente viu ali, para as coisas darem certo na comunidade, no nosso local de trabalho também deve ser assim, mas principalmente na nossa comunidade. Ninguém queria ser mais que o outro na comunidade. E pelo contrário, as pessoas estavam aprendendo que
Uma vez que tinham responsabilidades, elas deveriam se colocar a serviço das pessoas da comunidade. E esse se colocar a serviço das pessoas da comunidade fazia com que cada um, ali o trecho é claro, ninguém considerava aquilo como sendo seu. Se eu tenho um trabalho de pastoral, eu não posso querer que a pastoral seja do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que Jesus quer. Se eu tenho um serviço dentro da comunidade, eu tenho que deixar a impressão digital de Jesus nesse trabalho, não a minha. Não sou eu quem deve aparecer, mas é Jesus que tem que aparecer para que as mais pessoas queiram trabalhar nisso. E daí diz o trecho, e é muito importante a gente ver isso. As primeiras missas não eram celebradas em um templo próprio, né? Era na casa das pessoas. Nós temos que trazer essa vivência de que Deus não é presente só lá na celebração do altar, mas que Ele é presente dentro da nossa casa a partir do momento em que nós vamos até vamos chamar assim, a reunião dos convocados à igreja, ouvimos a palavra, estamos em comunhão com todos e podemos levar essa comunhão no Senhor até os outros. Isso é o fundamento do cristão, né? E o mais interessante, as pessoas começavam a ser estimadas por todos, aquela pequena comunidade. Então mais e mais pessoas estavam vendo que existia algo de diferente na tal igreja. Aquela comunidade que começou com um homem chamado Jesus e seus 12. De repente começou a ser admirado pelas outras pessoas. Então existe algo dentro dessa comunidade que remete a quem a fundou, que é Jesus. É isso que nós precisamos ter em mente. Que as palavras do Evangelho penetrem nos nossos corações e que nós possamos levar essa unidade, esse sentimento de unidade em comum, de comunidade, com todos os valores do reino do céu, para as pessoas com quem nós vivemos, dentro da nossa casa, do nosso local de trabalho, dentro do nosso convívio da sociedade. E aqui nós encerramos o pré-catecumenato, as nossas meditações. Um beijo muito grande no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro de catequese.